Olá e sejam bem-vindos a mais um Tinkercast aqui no canal. Dessa vez aqui com o Diego. Se apresenta, Diego, fala o teu currículo aí para nós. Olá para todo mundo. Meu nome é Diego Adam. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Católica de Campinas, mestrado em filosofia e sociologia pela Universidade Católica do Chile. E bom, de currículo eu tenho algumas publicações de artigos, palestras, e a organização de equipes e grupos de estudos em alguns lugares, como por exemplo Chile, Espanha, Holanda. E aí nos últimos anos, recentemente, de volta ao Brasil, depois de um tempo fora estudando e me aprimorando, eu acabei me involucrando mais com o estudo do direito, da lei, e inclusive dei aulas na faculdade de Direito, e basicamente é isso, né? Aí agora, ultimamente, eu tenho me dedicado mais a trabalhar com os níveis mais básicos da educação, fundamental e o médio, com questões que têm a ver com a filosofia em si, e também com a minha outra formação, que é em literatura espanhola. Certo. Só isso? Por enquanto é só. Tá. Então hoje a gente vai falar aqui sobre filosofia. Filosofia não, sobre felicidade. Opa, mas é também filosofia, né? Então, ah, o que é felicidade? Até foi bom você falar, né, de felicidade e filosofia, assim, essa É, confusão, sim. porque tudo acaba sendo filosofia, né? É, sim. E é legal que, ao Eu mesmo tempo que confundi, né? tudo é Mas filosofia, nada é filosofia, né? sim. Porque o que acontece é que depois as coisas vão tomando um rumo, né? Cada coisa vai virando, vai ganhando autonomia e acaba se separando, né? Mas é bom sempre a gente lembrar, principalmente hoje em dia, que a filosofia é a mãe da ciência, do conhecimento. Então, tudo basicamente tem a ver com a filosofia. E a felicidade não está fora disso, né? Felicidade é basicamente o que a gente entende como a ideia de realização como pessoa, individualmente, e como indivíduo dentro de uma sociedade. Basicamente, é a ideia de a gente ter êxito, realização, de a gente se dar bem, de a gente ser, falando claramente, de a gente ser o fodão em alguma coisa, ou pelo menos em algum momento, certo? Tem a ver com essa ideia de a gente se sentir, assim, às vezes um pouco por cima, é, às vezes de nós mesmos e às vezes também dos outros, né? E aí são as tensões que o tema traz por ser um tema ético, né? O que é um tema ético? A gente chama de ética o que tem a ver com a forma como eu me vejo e, a partir disso, como é que eu me comporto com as pessoas que estão à minha volta, né? Se eu consigo ser uma pessoa é, que faz o bem ou se eu consigo ser uma pessoa minimamente suportável para mim mesmo e para os outros, né? Então, a felicidade está involucrada nisso, acaba sendo um problema ético porque tem a ver com essa noção de relação e da percepção que eu tenho de mim mesmo e de como eu levo isso para a minha relação com as outras pessoas. Entendi. Então, mas assim, a felicidade, ela também, talvez do ponto de vista biológico, ela também é um mecanismo de recompensa, né? Claro, se a gente parar para pensar na ideia de realização, o que acontece? Nós vamos ter uma variação grande dessa noção, porque as pessoas elas fazem as coisas muitas vezes por uma recompensa. Essa recompensa é a realização, né? E a recompensa ela varia dependendo da compreensão que a pessoa tem da vida dela e do papel dela na sociedade, quer dizer, de como ela se vê para ela mesma e para os outros. Às vezes ela vai enxergar a felicidade e a realização como ganhar dinheiro, por exemplo. Às vezes ela vai ver a felicidade em fazer alguma coisa, em ter essa recompensa só por fazer mesmo. Ela vai falar, eu fiz o bem, não olhei a quem, então eu sou muito legal, eu estou feliz com isso. Ou eu doei todos os meus bens aos pobres, ou eu tomei todos os bens dos pobres para mim, né? Então, essa noção de realização ela vai depender de como a pessoa lida mesmo com ela e com os outros. E sempre está ligado à noção de recompensa, porque é realização, né? Ninguém gosta quando vem alguém de fora e toma alguma coisa de nós, ou quando a gente perde alguma coisa, né? Ninguém gosta de perder, no fim das contas. Então, por isso que quando a gente perde, a gente fica infeliz, né? Ou a gente perde qualquer coisa, pode ser materialmente, pode ser moralmente, pode ser
a gente perder o amor da nossa vida para outra pessoa, perder o meu chaveiro preferido, ou perder a minha casa numa tragédia, enfim. Né? À medida em que a gente perde coisas, a gente se torna infeliz. Por quê? Porque a gente está deixando não só de ganhar alguma recompensa por alguma coisa que a gente faz ou deixa de fazer, mas também a gente está sendo subtraído. Né? E aí entra a ideia de castigo. Né? O antônimo da felicidade é a noção de castigo, basicamente. O castigo é uma privação. No caso, a infelicidade, o castigo, eles parecem, pelo menos, assim, quando você primeiro percebe eles, assim, meio que de relance, eles parecem algo mais, mais aparente do que a felicidade. Eles são mais, você consegue perceber eles mais. Quando você perde alguma coisa, você sente muito mais falta daquilo. Mas agora, quando você consegue alguma coisa, você não fica tão feliz assim, na mesma proporção de quando você perde, que você fica infeliz. Então, por que você acha que isso acontece? Basicamente, isso é um assunto que perseguiu o interesse dos pensadores e das pessoas mais intelectuais ao longo da história, assim, de uma maneira quase paranoica. Em toda época, a gente vai ver as pessoas preocupadas em entender o que é a felicidade e como as pessoas lidam com a perda. Né? Tem um personagem que eu gosto bastante de citar, porque ele é muito representativo. Assim. Você olha esse personagem e você fala assim, puta merda, esse personagem realmente diz muita coisa sobre o que a gente vive hoje em dia, mesmo sendo um personagem antigo, que é o Dom Quixote. Né? Quem que é o Dom Uhum. Quixote? O Dom Quixote é um personagem de um autor espanhol, Miguel de Cervantes, que é o seguinte, na verdade, o nome do livro é Dom Quixote, mas o Dom Quixote não existe na história, ele é uma ilusão. Né? É um cara, um nobre, muito decadente, assim, né, que já estava nas últimas, em todos os sentidos, já estava velho, já estava decaído, já estava mesmo quase esperando a morte chegar, já tinha perdido bens, né, estava lá meio que solitário, acompanhado só por uma serva e por uma sobrinha, e aí ele mergulha na leitura de livros de cavalaria, que são livros de aventuras, aqueles cavaleiros medievais que salvavam as donzelas, matavam os monstros, e que eram homens assim movidos pelo valor, pela coragem, pela honra, pelo serviço, né? Essas noções assim que na época do personagem Alonso Quijano, que é o nobre, já estavam superadas, já tinha passado, né? Já estava meio fora de moda. Imagina hoje, né? Então ele começa a ler isso e aí ele tem um clique esquizofrênico e ele começa a pensar que ele é um cavaleiro. Ele foi nomeado cavaleiro, né? Na verdade não foi, né? Porque isso não existia mais, mas na cabeça dele ele foi nomeado cavaleiro e aí ele começa a andar lá pela propriedade dele. Ele acha lá uma armadura sucateada, uma espada enferrujada, um cavalo que era um pangaré assim, né? Mais para lá do que para cá, e aí ele começa a olhar aquelas coisas de uma maneira diferente. Ele olha aquela armadura enferrujada, esburacada, amassada e pensa nela como uma armadura reluzente. Ele olha aquele pangaré e ele vê um tremendo alazão assim que, né, percorre o mundo. E aí ele enfia na cabeça que ele é um cavaleiro, que ele tem que sair pelo mundo combatendo a injustiça e a maldade, etc, etc. Então aí ele sai mesmo pelo mundo, meio desembestado assim, né? E ele começa a fazer umas trapalhadas, por exemplo, o caso eu acho que mais famoso, né, das aventuras do Don Quixote é quando ele arremete, quando ele vai contra uns moinhos de vento, pensando que eles eram gigantes que ele tinha que matar. Né? E aí o que acontece é que o vento move as pás do moinho e a pá do moinho joga ele, o cavalo, lá longe, né? Meio que uma metáfora de que o que a realidade faz com a gente, né? Muitas vezes a gente está vivendo uma ilusão, está ali né, meio anestesiado por alguma coisa, quase num estado assim de estar apaixonado e de repente a realidade, meio que como o vento lá na pá do moinho, dá uma cacetada na gente e obriga a gente a cair, vamos dizer assim, né? Tanto que no fim dessa história, né, não é spoiler porque é uma história de 400 anos, mas
no fim dessa história, ele morre, né? O personagem Don Quixote morre e vive o Alonso Quijano, porque os dois não podem viver ao mesmo tempo. É como se fosse uma dupla personalidade. Se um está na luz, o outro está escondido, vamos dizer assim, está subjacente, está perdido, está tapado, está preso. Então, o que acontece? Por que a gente percebe muito mais a noção da perda do que da felicidade? Primeiro, porque a felicidade nunca é suficiente. Né? Quanto mais a gente tem essa sensação de satisfação, de recompensa, de reconhecimento, mais disso a gente quer. Porque é da natureza humana essa noção de se sentir um pouco superior. Né? Por que é da natureza humana? Não sei, talvez uma questão de sobrevivência, por exemplo. Né? Talvez seja uma memória inconsciente que ficou escondida lá na cabeça daqueles neandertais que foram evoluindo até chegar à nossa espécie hoje. Né? Eu sobrevivi, eu sou melhor. Né? Talvez seja isso. Mas o que acontece? Quando a gente está nessa situação, né, e vem um golpe de realidade, é como se a gente despencasse de um prédio mesmo, assim, de cheio, no chão, no asfalto duro. Né? Porque a felicidade é uma coisa assim que coloca a gente meio que num êxtase, uma coisa assim, e de repente a frustração, né, que é a perda, joga a gente de volta no mundo. Vamos dizer assim, né? Como se a gente tivesse lá pensando que nós somos cavalheiros, etc, 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 e de repente um moinho joga a gente no chão, a gente dá com a cabeça e tem um lapso de lucidez de novo. Né? E a gente acaba sentindo mais por isso, porque a gente não quer a frustração, não quer a perda. Né? Então, uma sensação de frustração, uma sensação de perda é muito dura porque a gente não quer e não espera por isso. Né? Mas a sensação de felicidade a gente valoriza menos por quê? Porque ela nunca é suficiente. Né? Então a gente sempre quer mais. Então, assim, tem algumas filosofias que nem a filosofia budista, já provavelmente deve ter ouvido falar, e Uhum. prega que você, de certa forma, aceitar o presente e simplesmente viver da forma que é e aceitar as coisas do jeito que elas são e não ficar tentando imaginar realidades alternativas. Ah, e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. E dessa forma você acaba aceitando a realidade, sendo feliz com ela, satisfeito com ela. Você acha que isso é possível? Depende muito da minha vida. Né? Por quê? Já dizia Ortega y Gasset, que foi um filósofo espanhol não muito antigo, que eu sou eu e minhas circunstâncias. Né? Então, se a gente começar a analisar isso, por exemplo, desde situações muito cotidianas, quantas vezes a gente amanheceu assim muito bem-humorado, né? Tava super bem, de bem com a vida, se sentindo lindo assim, falou assim: "Porra, eu sou um cara bonito, eu sou um cara inteligente, eu sou uma garota bonita, eu sou uma garota inteligente, não sei o que, eu sou interessante, papapá". E sai, aí acontece alguma coisa no meio do dia que, né? Joga a gente lá para baixo de novo. Ou alguém fala alguma coisa, ou a gente vê alguma coisa que acaba tirando da gente isso. Então, o que acontece? Eu consigo ter essa noção de viver o hoje e não procurar outras coisas na medida em que eu me isolo. Né? Por isso que você tem a noção, por exemplo, dos monges budistas que se isolam do mundo. Eles vivem cerrados entre eles mesmos. Porque à medida em que eles confrontam a realidade deles com o mundo exterior, o que acontece? Eles são questionados, né? Porque eles ficam deslocados. Então, aí, na medida em que eu me isolo, claro que eu consigo, porque quanto menos contato eu tenho com o outro, menos conflito eu vou ter, ou menos chance de ser confrontado. Porque como a felicidade é uma questão ética, quer dizer, é uma questão que depende da relação com as outras pessoas, o outro tanto pode ser a solução do meu problema, como ele também pode ser a causa do meu problema. Né? E nesse caso da filosofia budista, o que acontece? As pessoas, com uma sociedade como a que a gente vive hoje, eu vejo difícil. Né? Por isso essa necessidade que as pessoas têm de fazer retiros budistas, por exemplo, de se isolar, ou de fazer meditação em que às vezes elas passam longas horas
sem interação social. Porque à medida em que a gente tem interação social, automaticamente, em algum momento, alguém vai tirar de nós essa paz, alguém vai tirar de nós essa sensação de realização e vai jogar na nossa cara alguma coisa que faz a gente pensar na privação, né? Ou na derrota. E, ao mesmo tempo, vai ser um problema para nós. Por quê? Porque ninguém quer parecer um derrotado, ninguém quer parecer um frustrado, uma pessoa amarga, uma pessoa solitária e por aí vai, né? Tanto que, se você começa a olhar a partir do começo dos anos 2000, né, final dos anos 90, começo dos 2000, o fenômeno das redes sociais, né? E hoje em dia mais ainda, você olha nas redes sociais, as pessoas elas estão sempre sorrindo, elas são felizes, ou elas têm realização material, né? Porque as pessoas elas estão sempre viajando, ou elas postam fotos de viagem, que muitas vezes elas estão lá pagando em 24 vezes, né? Ou elas mostram confraternizando com amigos, assim, todos felizes, bebendo, ou elas estão em lugares, né? Porque ninguém quer mostrar para os outros, não quer parecer que está frustrado, ou que está amargado, ou que está derrotado, vamos dizer assim. Você acha que a felicidade ela anestesia as pessoas e que de certa forma então talvez esse negócio de você eu não estou dizendo necessariamente isso, mas já dizendo também, sim, a tristeza, ela meio que de certa forma, ela te deixa com os pés no chão para você conseguir encarar a realidade da forma que ela é, e a felicidade ela serve como anestesia só para essa realidade pouco amigável. Você acha isso? Bom, na verdade, não é que a realidade como um todo não seja amigável, né? Mas na maioria das vezes, o que acontece é que quando a gente tem o problema da relação com outras pessoas, em algum momento a gente tem que ter presente, a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente vai ser, em algum momento, enganado, traído, maltratado, humilhado. Por quê? Porque da mesma maneira como eu não quero me sentir por baixo, outras pessoas também não querem. E muitas vezes as pessoas encontram, por diferentes razões, é, a saída para não se sentirem por baixo, diminuindo as outras. E alguma vez eu vou ser esse outro, que vai passar pela frente de alguém e esse alguém vai resolver me detonar. Mas então, assim, se você olhar por um ponto de vista pessimista, quando você encara as coisas e espera o pior delas, você já está prevendo que aquelas coisas podem acontecer. Você prevendo que aquelas coisas podem acontecer, você não vai se sentir tão surpreso na hora que elas realmente aconteçam. Então, de certa forma, isso te mantém preso à realidade. Enquanto você sendo muito feliz, você acaba sendo anestesiado por essa felicidade e às vezes acaba até causando alguns casos de a pessoa querer meio que se desconectar da realidade. Ela não querer entender as coisas, ela se negar a entender as coisas e se privar do entendimento de que aquelas coisas estão acontecendo. Então, você tem até pessoas que entram em casos de esquizofrenia mesmo, né? Que nem se tinha citado a história aí, porque a realidade delas é muito terrível para elas e esse fato de ela tentar reprimir esse sentimento, reprimir essa realidade como um todo, acaba causando um caso de esquizofrenia ou até às vezes a pessoa, sei lá, tem um traço de personalidade que ela não gosta, e ela acaba isolando esse traço de personalidade e acaba causando bipolaridade, ou se não, transtorno de dupla personalidade, esse tipo de coisa. Então, de certa forma, a felicidade ela anestesia a pessoa, ela acaba por tirar a pessoa da realidade, acaba por fazer com que ela fique anestesiada. Enquanto você esperar o pior, acaba com que você está preparado para ele e faz com que você tenha um entendimento melhor da realidade. Bom, pelo menos essa conclusão que eu tive aqui de tudo que você falou. Porque psiquiatricamente o que acontece? Essa tensão entre eu me sentir bem comigo mesmo e na sociedade em que eu vivo, e eu me sentir mal comigo mesmo e na sociedade em que eu vivo,
é uma coisa constante, é uma coisa que todo mundo passa todos os dias, todas as horas, né? É, e aí, não é tanto assim eu esperar que vai acontecer alguma coisa, mas eu tenho que saber que pode acontecer. Na verdade, é mais isso, entende? Porque não é todo dia também que acontecem coisas ruins, ou não é Sim, todo mas dia que a eu tô gente é falando no confrontado, sim. Sim. como também não é todo dia que a gente recebe elogios, não é todo dia que a gente é incentivado, e por aí vai, né? Então, quer dizer, o grande problema está em que as pessoas, de um modo geral, na nossa sociedade hoje, elas têm um grande problema com o acaso. Né? Ninguém gosta muito do acaso. A necessidade de se Mas sempre sentir foi no assim, né? controle é um problema. Por quê? Porque, primeiro, porque te causa um cansaço mental, físico, ferrado, porque a gente não consegue ter o controle de tudo o tempo todo, né? E o acaso também, ele acaba obrigando a gente a contar com o que as outras pessoas vão fazer ou deixar de fazer. E aí tem não só as pessoas, tem a natureza também, tem um monte de coisas involucradas. Então ninguém gosta de se sentir fora do controle, né? Por isso que esses joguinhos que tem hoje, por exemplo, como o The Sims, né? Por que o The Sims é um grande sucesso? Porque você vai lá, você faz o seu bonequinho, você constrói a casinha, ou você coloca ele no contexto, não sei o quê, e você é praticamente uma divindade ali, né? Porque você faz ele fazer o que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser. E como isso, tem vários outros joguinhos que funcionam nessa mesma pegada, porque as pessoas têm horror ao acaso, né? Essa coisa assim de que eu não estou no controle. Quantas vezes você já deve ter ouvido colegas seus, ou já deve ter ouvido por aí, não sei o que, falando assim, não, eu que mando em mim, ninguém me manda, eu que mando, né? Então, e na verdade ninguém manda, porque a gente está sempre submetido a um montão de coisas que acontecem fora da nossa vontade ou fora do E nosso até é poder de questionável o controle. que que é a nossa vontade, né? Por causa que ela é afetada por eventos externos e, sei lá, se você acordar um dia e tropeçar e bater a cabeça, a tua vontade não vai ser a mesma, talvez. Talvez você mude de ideia sobre alguma coisa, a tua vontade mude. Então, até é questionável o que que é a tua vontade, né? Nesse caso, Claro, pelo menos. Até a tua vontade, ela é meio aleatória, assim, se você parar para pensar. Porque você não pode escolher querer o que você quer, entende? Você não pode controlar o teu querer. Você apenas quer as coisas, você não pode controlar elas. Você pode até. exatamente. Porque, por exemplo, por que a gente se apaixona por pessoas ruins, por exemplo? Ou por pessoas que nos fazem mal? Talvez seja uma daquelas histórias, né, de que, assim, não pensa num cavalo preto andando no deserto. Daí você vai pensar num cavalo preto correndo, andando no deserto, né? Então, você não se apaixona por aquela pessoa. Você vai lá e se apaixona, entende? Então, Claro, e a o gente está foco fica submetido a isso naquilo. o tempo todo. Sim, então, sei lá, o certo nesse caso, pelo menos, seria mudar o foco, né? Não se apaixone por aquela pessoa, mas se apaixone por outra pessoa. Ou se apaixone por aquela pessoa e saiba que ela é uma merda, entendeu? Também, Não fica também. viajando na maionese, entendeu? Sabe assim, você se Não, cara, apaixona por aquela impossível, pessoa, mas impossível. você sabe que ela tem limitações e você trabalha com Não, isso. mas assim, já tá na própria definição de paixão, assim, sabe? Você se apaixonar e ficar no mundo da lua, sabe? Por causa que já vem até de patos, né? Que é doença, então, do grego. Então, Aham, fato, sim. Assim, paixão já é um negócio assim que vai um pouco, extrapola um pouco a questão. Agora o Mas, que acontece, pode falar. não, pode falar o que você fala. Não, agora o que acontece, só para terminar esse raciocínio, né, desse horror que as pessoas têm do acaso, isso é uma coisa que, para nós hoje, já é uma coisa meio inconsciente, porque já está tão martelado na nossa cabeça que, que fica difícil a gente conseguir lidar com isso, né? Ou conseguir evitar esse horror ao acaso, porque nós somos fruto de uma sociedade que confiou de uma maneira quase fanática, né, quase é, religiosa, na capacidade humana de pensar e de produzir conhecimento racional, né? Ou seja, em outras palavras, é uma confiança absoluta na ciência, assim, uma confiança estrita na capacidade humana de controlar
a natureza, os fenômenos, e de entender esses fenômenos, de conseguir lidar com eles, né? Isso acabou se expandindo depois a todos os outros aspectos, né? Porque você tem primeiro a ciência física, depois você tem as engenharias que trazem assim a noção de progresso, né? Olha como tudo ficou muito bom. Antes a gente tinha que atravessar o país no lombo de mula. Depois, olha só, agora tem o trem. Agora o trem é mais rápido. Agora tem o avião e não sei o quê. Então, como essa noção, ela produziu resultados muito bons em algumas coisas, acabou levando as pessoas a pensarem que funcionava para tudo, né? Mas no ambiente das relações não funciona. Por quê? Porque a gente não tem controle sobre as variáveis e não vai ter nunca. Porque as variáveis são tantas quantas pessoas a gente cruzar na vida, e ao mesmo tempo as variáveis para essas pessoas são tantas quantas pessoas elas cruzarem na vida, e assim vai. Quer dizer, a gente não tem nenhum controle sobre o que pode acontecer quando a gente conhece uma pessoa, duas pessoas, 10 pessoas, 1 milhão de pessoas. E ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre como isso vai nos afetar. E eu acredito que parte da felicidade possível que a gente pode ter hoje é saber disso, né? É saber que a gente não vai ter 100% do controle da situação, e que dentro do que a gente puder fazer, eu vou assimilar, eu vou entender que na verdade, não sou exatamente eu o centro das coisas, mas eu estou ali, vamos dizer, numa coparticipação, né? Onde eu vou colher os benefícios e, ao mesmo tempo, vou também padecer, né, da ideia da paixão, do pathos. Eu vou padecer das consequências do que eu faço ou deixo de fazer para mim e para os outros, né? É interessante que a gente vê algumas publicidades, eu não sei se você já viu, né, mas tem um laboratório cosmético francês muito famoso que tem um slogan que é assim: você merece, né? Porque você merece. Então, quer dizer, você merece, você está no centro, né? Você. Só que todo mundo está ouvindo essa mensagem. Todo mundo está ouvindo que ele é o centro, é o você. Então, aí o que acontece? Se eu sou o centro, eu começo a me relacionar com as outras pessoas desde o ponto de vista de que elas são subalternas, e que elas estão submetidas a mim, submetidas ao que eu quero, ao que eu deixo de querer, ao que eu penso, ao que eu deixo de pensar, e é onde surge o problema da nossa sociedade hoje, né? É por isso que acaba sendo um pouco impossível a gente depender de viver só o momento, porque nós estamos num contexto em que a gente depende de muitas coisas relacionadas a pessoas, e as pessoas elas estão meio zoadas, né? As pessoas estão com a cabeça meio enganadas, elas acabam reproduzindo discursos e comportamentos de maneira inconsciente, e isso acaba afetando, né? Se eu penso que sou não que seja ruim eu pensar em mim, mas eu tenho que entender que à medida em que eu não consigo viver sozinho, de que eu não sou autossuficiente, eu acabo tendo que me submeter um pouco aos contextos do que vem para mim, né? Você acha que esse narcisismo está atrelado de alguma forma com essa ideia de controle? Absolutamente, ela está atrelado a isso. E sabe o que é interessante? Não é um problema exatamente contemporâneo, né? Não é uma coisa de agora, né? Porque eu tenho visto bastante alguns críticos da atualidade falarem assim: não, porque agora as pessoas só enxergam o próprio umbigo, agora as pessoas só pensam em si próprias, não sei o quê. Mas se você olha assim, casos antigos mesmo, bem antigos da literatura e da discussão, você vai ver algumas histórias assim bem conhecidas que tratam sobre o mesmo assunto. Por exemplo, a história de Adão e Eva. O que é a história de Adão e Eva? Você tem lá um paraíso que Deus criou. Quem está no controle? Deus, né? O ser supremo, né? E aí Deus fala: não come o fruto, né? Que não tem nada de maçã na história, né? O fruto mesmo representa o conhecimento, né? Come o fruto. Aí o que acontece? Eu passo a ter o controle. O que acontece? Eu agora desobedeci, então agora eu tenho que arcar com as consequências. Então, quer dizer, eu desrespeitei o outro, eu bati de frente com o outro, eu confrontei o outro, e isso tem consequências.
às vezes mais graves, às vezes menos graves, né? Nesse caso, é uma consequência grave, que é o castigo severo, que de eles serem expulsos do paraíso. Então, quer dizer, é uma história que acaba trazendo um pouco esse problema do orgulho, né? Qual que é a questão do orgulho? O narcisismo é um aspecto do orgulho, né? O orgulho de si mesmo que acaba levando as pessoas a ignorarem os outros, né? E vai um pouco por aí. É a mesma coisa que, eu sou muito foda, eu sou muito forte, eu sei lá, eu sei lutar muito bem, eu sou muito rápido, eu sou muito esperto, e aí eu vou enfrentar no mano a mano uma pessoa que tem uma arma de fogo na mão. A chance de eu me lascar nessa situação é grande. Por E quê? às vezes nem é Dependendo da só isso, né? distância, do contexto, né? A pessoa mete um tiro na minha cara e aí, acabou, né? Toda a minha sabedoria, a minha capacidade de lutar, o meu reflexo, não sei o quê, valeu pra porcaria nenhuma. Até mesmo assim, a pessoa, quando ela sente que ela está sendo desafiada, pelo menos eu vejo, né? Hoje em dia, é um padrão isso. Quando ela sente que está tendo aquela imagem que ela tem dela mesma desafiada, ela tende a ficar numa posição defensiva, assim. E quando ela não consegue defender aquela imagem, ela tende a entrar em depressão, simplesmente porque ela não conseguiu defender aquilo que ela queria que os outros acreditassem que ela fosse. Ou que às vezes até nem mesmo ela acredita, sabe? Mas eu tendo a acreditar que, assim, até mesmo a pessoa acredita de que ela, sei lá, é o centro do universo, sabe? Por exemplo, ela tá no Instagram dela e daí, sei lá, tem um monte de seguidores, daí que lá é o mundo dela, é como se o mundo girasse ao redor dela. Então, assim, quando ela vê que aquilo lá tá meio, de certa forma, sendo desafiado, ou quando ou não sei, sei lá, ela posta uma foto e daquela foto não tá tão bonita, assim, ou não tá tão bonita naquela foto, e daí, sei lá, dá um hatezinho ali, ela começa a se sentir inferior e não vê, sei lá, as outras tantas fotos que ela postou e que não deram tanto hate, assim, ou qualquer coisa assim. Então, o que eu vejo é até uma insegurança muito grande, né? Porque a pessoa ela tá lá naquele mundo dela e é muito frágil por causa que ele não é algo real. Ele é muito ele é muito sintético. Então, quando ela se sente desafiada, parece que até de certa forma instintivamente ela sabe que aquilo lá é meio frágil, sabe? Então, é interessante ver isso. É lógico, é meio quixotesco, né? Aham. Porque se você olhar bem, o que vai acontecer? No começo, a noção de felicidade lá dos gregos, dos antigos, era o quê? Era uma coisa mais ideal, era uma sensação assim de realização mais espiritual ou mais intelectual. E depois o que acontece? À medida em que as sociedades vão ficando mais complexas, o que é uma sociedade que fica mais complexa? São grupos humanos que ficam cada vez maiores e com estruturas mais burocratizadas, vamos dizer assim, né? Que acabou sendo, num determinado momento histórico, uma situação necessária para a própria sobrevivência. Mas à medida em que isso vai acontecendo, entre essas estruturas mais complexas da relação humana, dentro de uma mesma sociedade, dessa sociedade com outras, ou seja, num mesmo país e desse país com outros, ou numa cidade dessa cidade com as outras, é o surgimento dos sistemas econômicos, né? À medida em que vão surgindo sistemas econômicos mais ou menos complexos, de uma ou de outra filosofia, compreensão, o que acontece? A noção de felicidade ela vai deixando de ser mais mental, mais psíquica, mais espiritual, mais intelectual, e ela vai se realizando na medida da conquista material, né? Tem algumas coisas que são bem interessantes, por exemplo, eu não sei se você já viu, as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa já viram, por exemplo, aqueles quadros que são comida, né? Que é o quadro que é um bolo, um pudim, uma garrafa de vinho, um pão, e não sei o quê, e não sei o quê, né? Qual que é a necessidade de pintar isso, né? Por que alguém vai fazer um quadro de um bolo, de um pão, de um copo de vinho, de um peixe, sei lá, né? Que é o que chama natureza morta, que é os objetos ali, né? Pintar objetos. Basicamente é porque isso daí surgiu
na época dos holandeses da companhia, das duas, né, das duas companhias das Índias, tanto a ocidental como a oriental, né? Os holandeses, eles, à medida em que eles viajavam pelo mundo, eles iam encontrando novos produtos, por exemplo, o açúcar, que era um produto muito caro, eles queriam mostrar para as outras pessoas que eles tinham condição de ter aquelas coisas, né? Só que qual é o problema? Eu vou fazer um bolo. Puta merda, mas o bolo não vai durar para sempre. Então não adianta eu fazer um bolo e mostrar para as outras pessoas que eu tenho dinheiro para comprar o açúcar, que eu sou uma pessoa financeiramente realizada, que eu sou ricão, porque eu tenho açúcar e a maioria não tem. O bolo não vai servir para isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar pintar o bolo e vou pendurar na parede da minha casa, junto com os móveis mais finos que eu conseguir, e assim vai, né? É interessante como, à medida em que a noção de felicidade vai se tornando mais material, as pessoas vão dependendo cada vez mais de ter objetos ou de ter bens para mostrar para as outras pessoas que elas não são quebradas, que elas não estão destruídas, que elas não estão por baixo, né? Aí o que acontece? Acaba tendo uma associação da felicidade com ter isso ou aquilo, desse ou daquele modelo, nessa ou naquela quantidade. E hoje em dia o que está acontecendo é que a própria cara da pessoa se tornou um bem material que ela acaba vendendo para os outros, né? A imagem dela, o corpo dela, né? Então o que acontece? Hoje em dia tem um frenesi de academia, por exemplo, né? Todo mundo, eu vou na academia, eu vou na academia, eu vou na academia, né? Não que seja ruim, eu vou fazer exercício pela minha saúde, eu vou fazer exercício porque eu gosto, etc. Mas à medida em que eu vou fazer exercício porque eu quero ficar saradão, ou porque eu quero ficar definido, ou porque eu quero ficar com a bunda dura, ou por isso ou por aquilo, para os outros verem, aí é um problema. Por quê? Porque aí eu estou alienando a minha atividade, eu estou alienando a minha vida, estou passando a usar o outro de uma maneira servil. Quer dizer, eu sou servo do outro, tudo que eu faço é para servir e ganhar a atenção das outras pessoas, né? Eu acabo me tornando um escravo, que é a dialética do escravo e do senhor, né? Do Hegel, que é um filósofo alemão muito relevante aí do final do século XIX, que influenciou Marx, Nietzsche e por aí vai. O que acontece? O outro está sempre por cima, né? Então, a gente tem aí um probleminha, que é qual? Tudo que eu vou fazer, é bom eu considerar as outras pessoas para eu não ser o centro o tempo todo e acabar virando uma pessoa insuportável, intragável, né? Então, eu considero o outro no sentido de tentar não fazer mal, não prejudicar as outras pessoas, né? É o problema ético do Kant, né? Toma o outro como um fim e não como um meio. Agora, o que acontece? Quando eu pego essa noção de tomar o outro como um fim e transformo ela numa situação extrema, eu acabo virando escravo das outras pessoas, porque eu perco o controle da minha vida e tudo que eu vou fazer é para os outros verem. Eu, por exemplo, conheço um caso de uma pessoa que é uma mulher aí de quase 50 anos, mas que na cabeça dela ela tem 15. Então, ela vive de tirar selfie para pôr no Instagram e ela só tira foto de um mesmo ângulo. Por quê? Porque é o melhor ângulo que ela tem. Então, ela acha que se as outras pessoas verem ela de outro ângulo, vão deixar de gostar dela. Porque aí vão ver o nariz dela assim, ou vão ver a boca dela assado, entende? Então, quer dizer, ela acaba virando uma espécie de paranoia servil com relação ao que as outras pessoas vão pensar ou deixar de pensar, vão ver ou deixar de ver, né? Sim. É uma alienação da minha imagem, do meu corpo, porque eu perco o controle e eu perco a autonomia do que eu estou fazendo, né? O Eu problema é acho perder a que autonomia. Sim. Eu acho que não foi necessariamente a sociedade de mercado que causou isso, porque na sociedade tribal você já tinha algo parecido. Você precisava fazer coisas socialmente aceitáveis para conseguir se encaixar dentro de uma tribo, por exemplo, dentro de uma comunidade. Então, mesmo nas sociedades tribais, por exemplo, você precisava ter uma aceitação social. E, assim, a questão não é necessariamente a sociedade de mercado, mas sim a natureza do homem, que é buscar esse tipo de coisa, buscar aprovação social, porque a gente, como um ser que necessariamente evoluiu por causa da cooperação social, a gente necessita é,
da cooperação do outro, obviamente. Então, a gente precisa se encaixar dentro da sociedade. E se a gente não fizer isso, se você pensar no ponto de vista de seleção natural, no ponto de vista evolutivo, quem não fazia isso acabava ficando de lado e morria sozinho. Então, assim, é claro que nesses casos extremos é prejudicial, é sim, mas assim, a questão não é necessariamente a sociedade de mercado. Eu acho que a questão é a natureza do próprio ser humano, que é buscar a aprovação social. E quando você tem uma sociedade de pessoas cada vez mais isoladas, essa aprovação social se dá muitas vezes por meio das redes sociais. E a pessoa vai dar muito valor àquilo, ela vai se importar muito com aquilo. E isso acaba não sendo saudável, até por causa que você pode estar, por isso que tem muita gente com problema de ansiedade, porque ela fica toda hora, sei lá, quantos likes que eu ganhei aqui, não sei o quê. Não sei, será que chegou mensagem nova, não sei, daquela pessoa lá e não sei o quê. A pessoa acaba ficando ansiosa. Eu acho que sim, é um problema isso, não nego isso, mas eu não acho que, sei lá, você tem que abolir a tecnologia, ou sei lá, que a sociedade de mercado é terrível por causa disso. Eu acho que é um problema e que a gente tem que encarar ele do ponto de vista psicológico, sabe? Tentar dar assistência para essas pessoas, fazer com que elas entendam esse tipo de coisa. Então, eu acho que a conscientização é a melhor forma nesse caso, porque, assim, por mais que essa mercantilização da imagem ela pareça ser prejudicial, porque você tira da ideia de que você tem que trocar as coisas, você tem que comprar as coisas e daí coloca para sua imagem. Na verdade, assim, pelo menos hoje a gente não está se matando, sabe? A gente não tem guerra, porque foi isso que a sociedade de mercado fez, sabe? O dinheiro uniu as pessoas. Uma pessoa que eu não conheço, que tem uma crença totalmente diferente da minha, eu posso ir lá e trocar com ela, com o mesmo dinheiro, eu posso fazer trocas com ela, através do livre comércio. Então, assim, eu acho que o livre mercado não é o problema em si, eu acho que o problema em si está na ocasião, na ocasião da pessoa ter ansiedade por aquele determinado motivo ou de ela querer vender imagem para ser aceita socialmente. Essas coisas, independente de que sociedade que você imagine, elas vão existir ainda. E você não pode simplesmente, sei lá, abolir a tecnologia, sabe? Não, é claro, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o que acontece não é que a sociedade de mercado criou essa noção. O que acontece é que ela materializou, né? Ela deslocou o foco de uma questão mais intelectual para uma questão mais material. Por quê? Porque a sociedade de mercado basicamente depende do material, né, para funcionar, né? E é óbvio que a gente não pode abolir a tecnologia, né? Porque senão nós vamos o quê? Nós vamos fazer fogo de bater pedra hoje em dia? Ou a gente vai conversar por sinal de fumaça, né? Isso não tem o menor sentido. É, a gente, quando fala dessas coisas, como a gente começou a nossa conversa. A gente ressalta os aspectos negativos e, nesse caso de discussão ética, é mais no sentido de tentar aprimorar do que propriamente eliminar. Até porque, primeiro, não tem sentido eliminar essas coisas, porque são coisas boas, né? Por exemplo, o celular. O celular é uma ferramenta extraordinária, né? É, o fato de que as pessoas sejam viciadas em celular não é culpa do celular, é culpa de outras coisas, né? Mas não é do celular. O celular é um aparelho, né? Seria bom se elas A mesma tivessem coisa, por viciado no exemplo, celular em ler esse tipo de coisa, né? Não, mas é Instagram ou qualquer merda assim. qualquer tecnologia, né? É, É a mesma coisa que, por exemplo, então nós não vamos mais ter carro porque o carro polui, né? O problema não é o carro em si, não é ter carro. O problema é o uso que as pessoas fazem, ou é o combustível, enfim, né? Então, quer dizer, a gente não pode abolir os recursos que trazem comodidade para a nossa vida, para tentar evitar, vamos dizer assim, né? A gente não vai fazer um mal para evitar outro mal, né? Porque senão aí a gente só vai aumentando o problema. A tecnologia existe, todas as tecnologias, né? Porque as redes sociais também são tecnologias. Elas existem, e a gente tem que aprender a lidar com elas. E não tem volta atrás, né?
Na tecnologia, na evolução de mercado, de negócios, o que for, o que acontece é que não tem volta atrás. As coisas, nós não vamos voltar, por exemplo, a uma sociedade de escambo. Por quê? Porque o sistema financeiro, hoje ele já está num nível em que ele é totalmente abstrato, né? O que se negocia hoje em dia é o próprio dinheiro, é a própria noção de riqueza, não é mais uma mercadoria, um produto, né? Por isso que as empresas têm ações, né? O que é uma ação? É a abstração do valor que aquela empresa tem ou deixa de ter, né? O produto é só um elemento que faz parte daquilo, né? Então não tem volta atrás nisso, como na tecnologia, né? Nós não vamos eliminar os computadores porque a rede social está fazendo mal para as pessoas, né? Eu concordo com você, eu acredito que realmente é um problema de que as pessoas têm que ser reeducadas, né? Agora, como que a gente vai reeducar essas pessoas? Quem vai fazer isso, né? E essas pessoas agora, entre aspas, já estão meio zoadas, né? Já estão aí meio comprometidas, que é uma massa imensa, né, de pessoas. A gente faz o quê? De uma certa maneira, volta ao que a gente estava falando no começo, né? A gente vai se relacionar com pessoas que estão afetadas por todo esse conjunto de problemas, né? Então, em algum momento, alguém vai pisar na bola com a gente. A gente tem que saber disso, né? Em algum momento, a pessoa que a gente mais ama, ou que a gente mais idolatra, vai cair do pedestal por algum motivo, ou porque vai me dar uma resposta meio atravessada, ou porque vai fazer alguma coisa que eu não esperava que ela fizesse, etc. Mas o que acontece? Eu não posso vincular a minha existência, a minha felicidade a isso, né? Eu tenho que saber que isso é uma parte, né? É lógico que eu ter relações boas com outras pessoas é extremamente saudável, né? Por exemplo, eu namorar, eu beijar, eu sair com alguém, ou eu ter bons amigos, ou eu conhecer pessoas novas, ou eu conversar com uma pessoa de um país diferente e aprender uma cultura nova, ou aprender uma língua nova, isso é extraordinário. Isso não de nenhuma maneira você tem que abrir mão disso, né? Agora, o que acontece é o quê? À medida em que eu vou me metendo nas relações com as pessoas por esses motivos, eu tenho ao mesmo tempo que saber que são pessoas, né? E que o acaso ele da mesma maneira que me afeta essas pessoas também. Então, em algum momento vai acabar acontecendo alguma situação desagradável, eu tenho que saber administrar isso, né? Às vezes, bom, na verdade, o que se espera é que eu consiga fazer isso de uma maneira mais madura, né? Por quê? Porque eu já sou consciente de que em algum momento algum tipo de problema vai existir, né? Eu vou ter algum tipo de atrito com meu melhor amigo, eu vou brigar com meu namorado, com a minha namorada, com a minha mulher, com meu marido, ou com meu irmão, com a minha mãe, ou com meu pai, né? Mas não necessariamente eu tenho que ficar triste para sempre por causa disso, e não necessariamente eu tenho que cortar relações com as pessoas por causa disso, né? É, Porque o que acontece? Eu não posso também basear minha felicidade só numa questão intelectual e individualista, né? Se você olha, por exemplo, a primeira noção de felicidade assim que a gente tem registrada, parecida com o que a gente tem no Ocidente, né, com a ideia de felicidade, é da palavra eudaimonia. Não sei se você conhece. Não, não. A palavra eudaimonia é uma palavra grega que Aristóteles inventou, que significa felicidade. Mas o que é a felicidade? É a felicidade na noção que ele tem mesmo de sucesso, de bem-estar, né? Mas aí, à medida em que ele foi pensando, que ele foi refletindo, né, ele chegou lá na Ética Nicômaco e escreveu que a forma suprema de felicidade dedicar minha vida a buscar o conhecimento. Por quê? Porque daí eu não me relaciono diretamente ou constantemente com outras pessoas e acabo não sendo vítima do desejo, ou da ira, ou da raiva, ou da inveja, ou seja, de outras coisas que me desviam dos meus propósitos nobres, vamos dizer assim, né? Se você for É, ver num ponto de vista de buscar somente a felicidade, isso é bem eficiente. claro, né? Aí a gente cai em Platão, né? Platão tem o Banquete, né? Eu acho que o maior livro do Platão sobre a felicidade é o Banquete, né? O que é o Banquete de Platão? Basicamente é uma janta, né? Assim, tem lá um monte de caras que estão sentados conversando sobre várias coisas e aí de repente um deles lança a ideia de que cada um faça um discurso e explique o que é o amor, né?
E é aí que surge a teoria das almas gêmeas, né? Quer dizer, no começo, as almas, antes delas se tornarem corpos, vamos dizer assim, elas eram uma coisa só, né? Era uma alma só. E aí, alguma divindade malvada maquiavélica, vamos dizer assim, né? Distorcendo um pouco o sentido da coisa, sádica, né? Vai lá e corta essa alma em duas partes e faz com que elas ocupem dois corpos diferentes, né? E muitas vezes esses corpos estão longe. Então aí o que acontece? Enquanto eu não encontrar a outra parte da minha alma, eu não vou ser feliz, né? E aí o que acontece? Essa outra parte da minha alma pode estar no corpo de homem, no corpo de mulher, etc. E aí eu vou me realizar porque eu encontrei a outra metade da minha alma, né? Então, quer dizer, se a gente juntar a noção do Aristóteles com a noção do Platão, né? O Aristóteles, que é uma coisa extremamente racional e individualista, e a noção do Platão, que é uma coisa de sentir e que depende de outro, a gente acaba conseguindo uma síntese interessante, vamos dizer assim, porque a gente acaba sabendo que, bom, eu tenho a minha percepção do mundo, da realidade, de mim, do que eu sou, do que eu deixo de ser, e até que ponto eu vou entregar isso para os outros, até que ponto eu estou disposto que os outros entreguem isso para mim, né? Até que ponto eu assumo isso, né? E no caso de acontecer alguma coisa, não sei como eu vou lidar com isso, como eu vou administrar essa questão, né? Vai um pouco por aí, né? Eu acredito que a gente vai jogando com esse dualismo, porque também a felicidade ela tem que ser sentida e ela tem que acontecer agora, né? Porque senão fica difícil, né? Se eu ficar sentindo assim o tempo todo que eu estou sozinho ou que eu estou por baixo ou isso e aquilo, é uma coisa complicada também, porque vai, vai, vai minando a autoestima, né? Porque se por um lado a gente sabe que a nossa existência, a nossa autoestima, o que eu penso de mim, o que eu vejo não pode depender só de como os outros me veem ou deixam de me ver, por um lado eu também sei que isso é importante, né? Senão a gente acaba voltando para a Idade Média. O que é a Idade Média, né? As pessoas tinham uma vida tão desgraçada por todo lado, né? Sujeira, peste, pobreza, frio, chuva, fome, guerra, é, merda na rua, né? E rato e não sei o quê, e todos esses problemas, que elas começaram a construir uma ideia de felicidade, o quê? A ideia de felicidade baseada no cristianismo. Que é o quê? Olha, agora você está tendo uma vida lascada, mas espera, porque depois que você morrer, você vai ter uma felicidade eterna. Olha, você está sendo infeliz por 40 anos, que era a expectativa de vida máxima, né, na Idade Média. São só 40 anos de infelicidade para você ser feliz para sempre depois. Então vale a pena, né, você trocar uma coisa pela outra. Só que daí o que acontece? Enquanto a pessoa estava vivendo, né, ela estava lá naquela situação, ela estava sempre ferrada, sempre frustrada, sempre achincalhada, sempre detonada. Claro, eu estou falando do comum das pessoas, né? Não estou entrando aí no mérito dos nobres, né, etc, etc, porque isso daí é a exceção à regra, né? Apesar de que também entre eles também tinha lá os problemas, né? As conspirações, os A casamentos vida deles também não era muito boa, também, se for parar a acaba pensar. rodando um pouco elas por elas, né? Cada grupo tinha os seus problemas, vamos dizer assim. Mas aí o que acontece? Eu não posso também ficar esperando uma felicidade assim que não chega, né? Quer dizer, eu não posso esperar para ter um pouco de bem-estar para sempre. Eu não posso me privar disso a minha vida inteira, né? É por Mas isso que de certa forma, isso ajudava aquelas pessoas, né? Porque elas tinham alguma esperança, pelo menos, de que claro, porque naquele contexto, se elas não tivessem esperança, elas iam ter o quê? Já não tinha nada, né? Materialmente não tinha porcaria nenhuma, né? sim. Então, eu tenho esperança. Tá bom, né? Alguma coisa. Melhor isso do que nada. Sim, óbvio. Agora, E hoje em dia, o que acontece? Se a gente ficar nessa daí, é um problema, né? Porque é, se por um lado eu não posso depender, não posso ficar esperando, etc. Por outro, também eu preciso saber que eu tenho que colocar de mim para fazer essa felicidade acontecer, né? O que acontece é que, como as pessoas elas gostam de estar no controle, o outro problema que eu vejo com relação à concretização ou à realização, né, que é o que se chama felicidade,
é a falta da capacidade de abertura, de tolerância, empatia, né? Porque tudo isso implica renúncia. E, por alguma razão muito estúpida, as pessoas aprenderam a associar renúncia à perda. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Quando alguém vai dar uma opinião, né? Eu escuto bastante isso, né? Porque eu tive o azar, né? No sentido assim de aleatório, eu tive o azar de estudar filosofia e acabar trabalhando com isso. Então, as pessoas falam assim, eu acho isso. Aí você fala, tá, mas por quê? É a minha opinião. Né? Então, quer dizer, a minha opinião é intocável, ela é assim, irrenunciável, ela é o tesouro, né? Quase o anel do Gollum, né? É uma coisa assim que ninguém pode pegar, né? Porque é a minha opinião, é o que eu acho. Então, se você contestar a minha opinião ou se perguntar qualquer coisa sobre a minha opinião, está me desrespeitando. Né? Cara, É um isso é uma coisa que me irrita, cara. Isso é uma coisa que me irrita. você tem um Não, conhecimento. assim, é a única coisa que me irrita, sabe? De verdade mesmo, assim, é a coisa que me irrita. Porque, às vezes, até a pessoa, ela tem, por exemplo, eu estudo em escola pública, então, assim, às vezes você vai perguntar alguma coisa pro professor, ele vem com ar de arrogância, sabe? Como se você não pudesse fazer pergunta para ele, porque ele é o senhor que sabe tudo, sabe? Ele é onipresente e ele sabe de tudo, sabe? Então, se você fazer uma pergunta para ele, é porque você é um idiota, e que você não conseguiu entender nada do que ele falou, qualquer coisa assim. Então, assim, realmente, e não é só professor, sabe? Assim, vez ou outra isso acontece e tal, mas, assim, qualquer pessoa, assim, que veja a própria opinião como intocada, é um negócio, assim, eu acho que até é uma falta de humildade da própria pessoa. Eu acho que é mais uma questão de egocentrismo, sabe? Porque a pessoa ela se vê como alguém superior e daí quando você vai dizer que aquela opinião dela não tem uma validade, acaba que a pessoa ela se dói, sabe? Por causa que ela sente como se fosse uma ofensa para ela e não um ataque à opinião. Ela não sabe diferenciar a opinião dela. Então, meio que isso eu acho que é muito egocentrismo, sabe? Porque por mais que a pessoa às vezes tenha uma confusão mental de não conseguir diferenciar o que que é opinião e o que que é ela, e o que que é ataque à opinião, o que que é um ad hominem, por exemplo, mesmo nesse caso, eu acho que ainda a pessoa ela pode tentar entender o argumento e tentar considerar ele. Mas assim, a pessoa que ela é egocêntrica mesmo, até quando ela entende isso, ela às vezes é, ela não vai querer aceitar o argumento, ou de certa forma não vai querer tentar entender, ele vai simplesmente dizer que a opinião dela é intocável, sabe? Então acho que é muito egocentrismo até isso. É lógico, porque para isso tem que renunciar. Né? E renunciar é um problema para as pessoas. Né? Só que se a gente não aprende a renunciar, a gente não evolui, nem como indivíduo, nem como sociedade. Porque, do ponto de vista, né, falando agora como cientista, o princípio da filosofia, portanto, o princípio do conhecimento, é a curiosidade. Você só consegue filosofar, ou seja, você só consegue entender ou pensar sobre a realidade, sobre como ela funciona e também sobre as coisas que ela esconde, se você for curioso. Só que para você ser curioso, você tem que aprender a renunciar. Como assim? Você tem que aprender que muitas vezes as suas hipóteses estão erradas. Muitas vezes elas são impossíveis, ou elas são ineficazes, ou elas não correspondem ao que você esperava que correspondessem. Por exemplo, tem a história da invenção da lâmpada elétrica, né? Que é uma historinha que todo mundo conhece. O que acontece? Quantas tentativas foram feitas antes de se chegar na versão definitiva que funcionava? Várias. Agora, você imagina, por exemplo, se o Edison tivesse ficado, né, na primeira versão que não funcionou. Fala, não, eu criei essa versão para a lâmpada e vai ser essa, ela tem que ser, ela vai funcionar, eu vou ficar aqui girando, eu vou ficar conectando ela até ela funcionar ou até ela explodir na minha cara e me deixar cego. Então, o que acontece? Ele teve que renunciar. Né? Ele renunciou à primeira teoria, ele renunciou à primeira hipótese. Para ir construindo outras até chegar numa mais possível. Né?
Então, qualquer pessoa, independente do título que ela tenha, porque infelizmente nós temos muita gente idiota com título, certo? Então, a pessoa ser doutor, ou a pessoa ser mestre, ou ser professor, ou ser engenheiro, ou ser a coisa que for, não necessariamente dá para ela a garantia de ser uma pessoa sábia, inteligente ou perspicaz, né? Eu diria Então, até que você também não ter, também às vezes você simplesmente pela tua capacidade intelectual você acaba se autoqualificando. claro, existe muito disso, o autodidata, o autoconhecimento, né? O que acontece é que como a nossa sociedade é uma sociedade muito técnica, é uma sociedade muito baseada na oficialidade, né, que é uma coisa técnica, né? É uma coisa que funciona com processos e padrões e tudo isso. Tudo que está fora disso acaba sendo extraoficial, perde credibilidade, né? Então, quanto mais eu atribuir credibilidade àquela pessoa, mais o que ela está falando passa a ser confiável. E muitas vezes essa credibilidade é fabricada, ela é manipulada, né? Eu não preciso entrar aqui agora propriamente nesse tema, porque é um tema que tem a ver com a escola de Frankfurt, com filósofos de Horkheimer, de Adorno, que falam da manipulação das massas através da propaganda e da comunicação, né? São filósofos do pré-guerra e do pós-guerra que perceberam o controle das massas usando meios de comunicação e a manipulação da cultura, em Eu, geral, né? Então, eles atribuem a degradação, vamos dizer assim, da capacidade de pensar e de entender à degradação cultural. E a degradação cultural é uma coisa que afeta todo mundo, né? Todo mundo está submetido a ela. E a degradação cultural, ela acaba produzindo uma degradação ética também. O que leva a pessoa a pensar que, bom, agora eu tenho um título, certo? Eu tenho um papel que diz que eu sou, não sei, o melhor de todos, né? Eu sou doutor, não sei o quê. Então agora ninguém pode me questionar porque o papel diz que eu sou doutor, então eu sei tudo daquele assunto, né? Agora, a bela merda de doutor esse que acha que já chegou no auge do conhecimento e que não tem mais nada para evoluir, né? Que não tem mais nada para aprender. Eu posso contar uma experiência pessoal, por exemplo, que eu tive há um tempo, mas que acabou me marcando para sempre, que eu sou obrigado a usar de exemplo, né? Eu tinha sinusite crônica, que agora está controlada, mas até um pouco antes dos 30 anos, eu tinha crises bem constantes e era muito difícil, porque me deixava muito abatido, muito mal, porque era uma infecção, doía para burro e tal. E aí eu fui no médico, porque eu precisava só confirmar, na verdade, porque eu já estava tão acostumado com aquilo, porque eu tinha desde criança, que quando o sintoma se manifestava, eu já sabia o que era, né? Porque para mim eu já sabia, era uma coisa que acontecia muitas vezes por ano e o tempo todo, e já fazia o quê? 10 anos, 15 anos que estava acontecendo, então eu não sou tão burro assim, que se a coisa acontece muito ao longo de 15 anos, eu não sou capaz de perceber o que é, né? Afinal de contas, a ciência é baseada nisso, né? Na repetição de experimentos, que é a simulação de fenômenos, né? E aí eu falei, olha, eu estou com uma crise de sinusite, né? Falei para o médico, estou com uma crise de sinusite, eu preciso tomar antibiótico, não sei o quê. Ele olhou para minha cara e falou, o médico aqui sou eu. Não existe sinusite crônica. Como é que você está me falando que tem sinusite crônica? Eu falei, olha, se existe ou não existe, eu não sei, eu não estou aqui para discutir isso, mas eu estou dizendo que é isso que está acontecendo. Não, não, nós vamos fazer exames e não sei o que, não sei o que. Aí ele me fez fazer 950 milhões de exames, tudo de novo, e chegou à conclusão de que era uma sinusite crônica, né? Mas o comentário dele no começo da consulta é o que me chamou a atenção. Quer dizer, eu sou o médico aqui, então quer dizer, eu é que sei do que eu estou falando, né? Mas na verdade, ele era o médico, mas quem estava vivendo aquilo era eu, né? E eu estava vivendo aquilo já ao longo de vários anos. Então, ele simplesmente ignorou que uma pessoa que não fosse médica pudesse ter um pouco de conhecimento sobre aquele assunto, né? Ou que a experiência que uma pessoa que não fosse médica tivesse
valesse mais do que ele leu, eu sei lá onde, né? Porque o fato é que existe, sim, sinusite crônica. Mas, enfim. É uma coisa que o Carl Sagan dizia, que você deve observar o universo com a mente aberta para entender tudo que ele tem para te ensinar. E assim, nesse caso, você também tem do extremo oposto também, com sabe, o movimento anti-vacina, sabe? Que daí você tem um extremo que é o profissional que se acha o dono do saber, da totalidade do saber da humanidade. Daí você tem do outro lado as pessoas que negam tudo, sabe? Que negam, sei lá, que diz que vacina dá autismo, que a Terra é plana, que não sei o quê. Então, você tem, assim, dois extremos, sabe? Nesses dois casos. E, assim, a única forma de resolver essa questão aqui é fazendo esses dois extremos conversarem, né? E quanto mais eles se extremizam, mais difícil é essa comunicação. Então, eu vejo que pelo menos é uma situação bem complicada essa, sabe? O que acontece é que a gente acaba reproduzindo, vamos dizer assim, aquelas histórias clássicas dos mitos gregos, por exemplo, é, os titãs e os deuses lutando para ver quem vai ser o mais forte, quem vai vencer, não sei o quê. Aí aquele que perde fica acorrentado lá nas profundezas da terra. Ou se não, o Cronos, que tem medo de ser superado pelos filhos, de ser destronado, né, de ser eliminado por um dos filhos, devora os filhos antes que eles possam vencê-lo. É Um um pouco dualismo, né? essa discussão assim dessa ideia, desse horror que as pessoas têm, a ideia de renúncia, a ideia de perda, que tem a ver com aquela coisa do acaso, né? Do caos. Assim, eu preciso controlar o caos, eu preciso fazer com que o caos esteja é, submetido, porque senão ele me destrói, ele me devora, né? E aí a gente entra numa coisa assim, né? Que a gente vira um Sísifo, um Prometeu, né? Uma coisa assim, quer dizer, o que é o Prometeu? A gente fica lá acorrentado todo dia com a águia vindo devorar o nosso fígado, ou senão né, o Sísifo, que todo dia tinha que levar a pedra morro acima para a pedra rolar e ele ter que levar. Quer dizer, a gente fica gastando tempo e energia e discussões e recursos, muitas vezes, só para não dar o braço a torcer. Basicamente é isso, só para não permitir que o conhecimento seja produzido se não é por mim. Quer dizer, eu tenho que ser a fonte de toda a inspiração, de todo o conhecimento universal. E, na verdade, isso é impossível, né? Eu reforço com isso o que eu estava dizendo com relação à concretização da noção de felicidade budista na nossa sociedade. Quer dizer, é impossível eu sozinho, ou eu desligado, desconectado das outras pessoas, produzir progresso ou produzir evolução. Eu preciso saber que tudo o que acontece me afeta, afeta as outras pessoas e é exatamente por isso eu preciso construir as coisas com uma noção mais coletiva, mais cooperativa. Porque não só coletiva, mas cooperativa também, que eu acho muito importante. A noção de que eu posso construir relações saudáveis com os outros na medida em que eu entendo que o outro não é necessariamente um inimigo se ele pisar na bola comigo. Ele só é humano, né? Da mesma maneira como eu também vou acabar pisando na bola com alguém alguma hora, porque eu também estou submetido a esse caos, a esse acaso, e bola para frente, a gente resolve, se desculpa, conserta, não conserta, né? Porque aprender a renunciar é muito importante. A gente não evolui como indivíduo, nem como espécie, nem como sociedade, se a gente não aprende isso, né? Senão todo dia nós vamos ter que ficar carregando a pedra para cima. Todo dia a águia vem e devora o nosso fígado e a gente fica lá acorrentado para sempre. Quer dizer, são situações que aprisionam a gente, né? E todo dia a gente vai estar sendo devorado pelo Cronos, né? Porque aí, à medida em que isso vai acontecendo, é lógico, como que a gente vai ser feliz? Né? Como que a gente vai encontrar bem-estar ou encontrar realização numa situação em que a gente está sempre em litígio, né? Ou conosco mesmo ou com os outros, quer dizer, que a gente está sempre em disputa. Eu estou sempre disputando comigo mesmo porque hoje eu tenho que estar mais lindo ou mais inteligente do que ontem, ou eu tenho que mostrar que eu sou mais rico, ou eu tenho que mostrar que eu sou mais poderoso, ou eu tenho que fazer isso
com relação aos outros também. Fica impossível, né? A gente cai numa relação esquizofrênica que acaba produzindo resultado nenhum, né? Assim, essa questão do budismo, pelo menos a filosofia, enquanto filosofia, ele prega muito esse negócio de a interconectividade de tudo, sabe? De que tudo tem uma causa e um efeito. Então, que eu também sou o resultado de inúmeras causas e efeitos. Então, que eu deveria simplesmente aceitar isso. Então, assim, eu acho que essa ideia é uma ideia muito boa, sabe? Em que você simplesmente observa a realidade, vê como ela é, aceita ela da forma que ela é, sem, sem julgar muito, pelo menos, mas assim, aceitar ela da forma que ela é e tentar, da forma que ela criar um futuro melhor, entende? Utilizar o que a gente tem agora, com a realidade que a gente tem agora, criar um futuro melhor a partir dela, e não através de realidades alternativas. É isso que eles falam muito. É você não criar realidades alternativas sobre, sei lá, ficar martelando o passado, esse tipo de coisa, sabe? Que eles falam muito. Então, ou sei lá, ficar prevendo muito o futuro de certa forma que você fica, sei lá, muito ansioso com isso. Esse tipo de coisa que eles falam. Então é muito mais uma filosofia de aceitar as coisas como elas realmente são. Então eu acho que é uma filosofia bem válida. Não sei se você concorda com isso. Claro que é válido. Toda forma de conhecimento que a humanidade produziu e produz é válida. Ela tem alguma coisa para contribuir para a gente, né? É, e na Não, medida em que... assim, quando eu digo válida, eu digo que ela não é refutada a priori ou a posteriori Não, ou é qualquer claro, coisa assim. eu digo no sentido de que não só o budismo, né? Porque, infelizmente, nós temos hoje em dia coisas como, por exemplo, o racismo, né? Porque uma determinada teoria, uma determinada coisa veio de uma sociedade que está sendo mais marginalizada, ela não serve, ela não presta. É como aquela ideia de que alguém que eu não gosto muito fala alguma coisa que de repente pode ser até interessante ou pode servir, mas só porque foi aquela pessoa que falou, não, é porcaria, não tô nem aí, certo? Ou, entende? É um pouco por aí. É, o contexto de eu não viajar, vamos dizer assim, eu não me desgastar produzindo realidades paralelas ou tentando fabricar uma realidade que não corresponde, é um ensinamento muito útil que a gente pode tirar das filosofias orientais em geral, na medida em que a gente pega isso e socializa, né? E faz com que isso seja uma questão social mesmo, né? Que sai do eu e leva isso à esfera das relações mesmo, né? Eu acho muito válido também, porque o que acontece é que exatamente a gente está sentindo hoje as consequências da negação dessa ideia. Basicamente, os problemas que a gente tem a ver com as pessoas meio que não estarem nem aí para essa ideia de se eu criar uma realidade paralela, isso é ruim, isso vai me prejudicar. Vai me prejudicar como? As pessoas vão pensar que eu sou melhor, ou vão pensar que eu sou mais rico, ou vão pensar que eu sou mais bonito, né? Mas aí a pessoa, internamente, ela começa a viver um dilema, que é o dilema, e se eu for descoberto? E se descobrirem que eu não sou tão lindo, e se me virem pelo outro ângulo, ou se descobrirem que eu não sou tão rico, ou se descobrirem, ou e se, né? E aí vira uma angústia, e vira uma paranoia, e aí é uma bola de neve, né? Daí Então ela é vai bom... querer justificar aquilo lá falando mentira, e daí vai acabar que ela vai ser descoberta, né? É inevitável. E É daí claro, acaba que a pessoa entra em depressão, né? É isso. né? Você é o que você é, né? Então, Sim. assim, as pessoas que se aproximarem de você com a intenção de fazer o bem, elas vão fazer, independente de você mostrar isso ou aquilo, e da mesma maneira as pessoas que se aproximam de você com a intenção de fazer o mal, né? O que a gente precisa entender é que existem pessoas dos dois tipos e que a nossa vida é formada pelas duas coisas, né? É por isso que eu não posso pensar na felicidade nem como um estado eterno, permanente, e nem na frustração, na perda como um estado eterno, permanente, né?
Por quê? Exatamente da mesma maneira que o caos às vezes acaba jogando contra a gente, né? Ele também favorece. Por quê? Porque ele, num momento, coloca a gente para baixo, no outro leva a gente para cima, né? E é essa alternância de realidades que faz com que a gente evolua, com que a gente aprenda, porque a gente vai aprendendo a renunciar, vai aprendendo a aceitar, vai aprendendo a ter empatia, a ter tolerância, e vai realmente aprendendo, porque nós vamos vendo aspectos diferentes das realidades, e é isso que faz com que o conhecimento que a gente produza seja eficiente, com que esse conhecimento sirva para alguma coisa, né? Com que ele não seja só a primeira versão da lâmpada do Edison. Quer dizer, eu já sei agora como não fazer, né? Mas eu não posso ficar só nisso. Né? Então, eu acho que é isso. Foi uma conversa bem interessante. E você queria acrescentar mais alguma coisa? Eu agradeço muito a oportunidade, o convite, a atenção sua e de todo mundo. E eu gostaria de incentivar as pessoas a que não deixem de procurar conhecimento, não deixem de procurar se aprimorar, né? Porque o conhecimento está onde muitas vezes a gente menos espera. É como diria o ET Bilu. Ele está escondido no dia a dia, vamos dizer assim. Sim. Os primeiros filósofos diziam que filosofar é a capacidade de se surpreender com o dia a dia. E é basicamente isso que a gente está em busca hoje, né? E que a gente gaste as nossas energias em coisas que realmente sejam mais úteis para nós e para os outros como sociedade, no sentido de não desperdiçar o nosso tempo e as nossas energias com fantasias ou tentando derrubar gigantes que não existem. Sim. Então, como diria o ET Bilu, sabe o ET Bilu? Aham. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Então, é isso. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.